pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse livro daqui, ó, Maternagem Insólita. Esse é um livro também sobre a abordagem Pickler. A gente vai trazer algumas ideias que trazem esse livro, que são, no meu ponto de vista, importantes, mas a gente não vai fazer um aprofundamento quanto a gente vem fazendo no livro Educar os Três Primeiros Anos, a experiência de Pickler-Locks. Por quê? Porque não vou conseguir fazer nesse momento, né? Eu preciso terminar a leitura do Pretinho Básico, que é o Educar os Três Primeiros Anos, e aí depois eu volto com um aprofundamento desse livro, que eu também acho que ele é muito importante para que a gente compreenda essa abordagem, para que a gente compreenda a perspectiva. Então, esse livro ele é muito, muito rico. Então, eu vou trazendo alguns pontos que eu acho que são importantes, que podem ajudar vocês nesse momento. E aí, já quero deixar claro que são só algumas pinceladas e não uma visitação de capítulo a capítulo, né? Não faremos isso nesse momento. Mas a gente vai dar uma olhada em alguns pontos que eu marquei aqui no livro e que, para mim, fazem muito sentido, tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, que eu vou voltar com a leitura desse livro no formato integral, mas de capítulo a capítulo, para que a gente possa aprofundar mesmo nessa leitura, mas também nessas reflexões que ele nos permite. E quando eu trago as minhas reflexões aqui, e você aí do outro lado consegue fazer a sua leitura e fazer as suas reflexões, com certeza a gente consegue enriquecer muito esse conhecimento. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário a fazer sobre o livro, sobre alguma passagem, vai deixando aqui nos comentários, eu vou vir aqui, eu vou responder, a gente pode trocar algumas ideias, e eu acho que é sempre rico, né, quando a gente troca esses conhecimentos e a gente tem a oportunidade de fazer relações, e quando a gente faz essas relações, a gente amplia a possibilidade de aprendizado. Então é isso que eu espero que vocês consigam fazer por aí, e com os comentários de vocês eu também consigo fazer por aqui, e essa troca ela é muito boa. Então, se você não segue o canal, comece a seguir, porque sempre eu vou trazer conteúdos semelhantes para vocês, tá bom? É isso, então vamos para o livro. Bom, então vamos começar aqui com o livro, e eu quero começar a falar sobre esse título, né? Maternagem Insólita. E quando a gente pensa em maternagem, às vezes a gente pode confundir com o termo maternidade. Mas não é sobre isso que esse livro ele vem falar para a gente, né? Porque a maternagem, ela inclui algumas atividades como alimentação, higiene, educação, suporte emocional, todas essas formas de interação que elas contribuem para o desenvolvimento saudável e para o bem-estar da criança. Isso não quer dizer que essa pessoa que está ali cumprindo esse papel, essa maternagem, ela seja a mãe biológica, a mãe da criança, independente se é biológica ou adotiva, não é o ponto, mas não é sobre isso. Essas ações, elas favorecem o bem-estar da criança e elas estão incluídas nesse termo maternagem. E é importante que a gente entender que esse termo ele está ligado também aos aspectos que nós educadores assumimos quando a gente está na prática educativa com as crianças, né? Então a ideia é que a gente abranja, né, esse espectro de cuidados e de interações que desenvolvem e promovem o desenvolvimento positivo da criança. Para poder entrar nesse tema, eu também quero trazer um ponto que me chamou a atenção lá na página 42 do livro, para você que tem o livro em mãos, né? Que ele fala o seguinte. Deixa eu ver qual parágrafo. O segundo parágrafo, né? O segundo de baixo para cima.
E aí ela vai falar o seguinte: pareceu-nos que, desse ponto de vista, a experiência de Locke era particularmente interessante, porque a doutora Pickler fez uma opção clara e fundamental. Se a criança pequena não pode ser criada pela sua mãe, a relação materna não pode ser reproduzida. Ou seja, o ato que a gente tem com as nossas crianças, eles não podem ser reproduzidos do ponto de vista de uma maternidade, né? Mas é possível lhe oferecer no quadro de uma instituição uma experiência de natureza totalmente diferente que favoreça o seu pleno desenvolvimento. Então, aqui nesse sentido, ela não está falando desse afeto entre mãe e filhos, porque, lógico, vamos contextualizar. Então, se você não assistiu os vídeos do livro Educar do 0 aos 3 anos, a experiência de Pickler-Locks, eu sugiro que você assista depois para que você tenha uma contextualização, tá? Mas, como eu estou trazendo só algumas pinceladas aqui nesse vídeo e não detalhe de todos os capítulos, é importante eu falar sobre isso porque eu não vou voltar em muitas coisas e eu não vou aprofundar, porque eu vou fazer isso em outro momento, quando eu ler o livro de capítulo a capítulo e for trazendo aqui para vocês as minhas reflexões. Mas aqui a gente tem que pensar que Pickler ela estava trabalhando numa instituição de acolhimento. E essa instituição de acolhimento, essas crianças ali, esse cuidador, às vezes acontecia, como pode acontecer, de desenvolver uma relação muito profunda com a criança que pode, em algum momento, ser confundida. Então, a criança, naquele momento, ela precisa ter esses cuidados que estão muito relacionados à maternidade, que não quer dizer que quem vai exercer esse papel seja propriamente dita a mãe, mas sim também o pai, a avó, outra pessoa, essa pessoa de referência dessa criança, nesse vínculo afetivo ali mais profundo, essa criança ela precisa desse suporte quando ela não tem esses pais ali por perto, nessa instituição de acolhimento. E aí, o que a gente não pode fazer? A gente não pode confundir que essa maternagem ela seja exercer a maternidade ali com aquela criança, que são duas coisas próximas, mas ainda assim diferentes. Elas são próximas nessa ideia desse conjunto de práticas e comportamentos que estão muito associados à maternidade, né? Como eu disse anteriormente, que diz respeito ao cuidado, né? Que envolve esses aspectos emocionais, físicos, sociais, relacionais, que é esse papel que a gente desenvolve quando a gente é mãe, mas que a gente também desenvolve enquanto educador, que tem uma linha tênue ali que a gente precisa diferenciar, tá? E aí, ela mais para baixo aqui no segundo, nesse último parágrafo, ela vai falar assim: Doutora Pickler e as suas colaboradoras centrou-se constantemente nas crianças, com a preocupação de verificar o estado de saúde e desenvolvimento delas, de prevenir o mais rápido possível o que, no funcionamento institucional, poderia ser prejudicial, buscando remediar imediatamente através de uma modificação apropriada, lutando sem tréguas para eliminar fatores de carências habituais aos meios institucionais, bem como as fontes de traumas e tensões consideradas prejudiciais à saúde de cada criança. Aí ela fala um pouquinho mais embaixo. Para isso, nada pode ser deixado ao acaso, nem a improvisação das cuidadoras, tampouco determinadas pelas necessidades delas ou por comodidades administrativas. Tudo deve ser minuciosamente pensado, planejado, aplicado, verificado e avaliado para o único objetivo, a criação e a manutenção no interior da instituição de condições favoráveis ao desenvolvimento harmonioso das crianças. Então, o que ela traz aqui? Que esses aspectos que a gente vai desenvolver
também nessas relações, porque existe uma relação posta ali entre o educador e a criança, elas têm que existir, elas têm que ter esses aspectos, como eu disse anteriormente, esses aspectos de cuidados emocionais, físicos, sociais, relacionais nessa relação, mas que a gente não pode confundir com a maternidade. E nesse sentido, a instituição precisa favorecer o desenvolvimento da criança, para que essas relações elas também não prejudiquem a criança naquele momento em que ela precisa sair dali, que ela precisa sair daquele ambiente. Então, assim, lógico, como eu disse anteriormente, a gente estava falando aqui sobre um contexto em que essas crianças elas estavam numa instituição de acolhimento. Então, a gente não pode simplesmente fazer uma transposição, mas a gente precisa refletir sobre esses aspectos, porque muitas vezes na nossa relação com a criança, essa é possível de acontecer, né? Algumas atitudes, né? Que ao invés de ajudar, elas vão atrapalhar nesse desenvolvimento da criança, e isso não pode ser permitido, né? E aí, mais para baixo, ela vai falar o seguinte: ó, Pickler e sua equipe desenvolveram e aperfeiçoaram progressivamente uma prática cujos objetivos são imutáveis, porém cuja realização é flexível e adaptada às necessidades em constante movimento das crianças. Essa prática constitui em um sistema de cuidados coerente, constante, nas suas grandes linhas, estritamente controlado, no qual é possível descrevê-lo nos mínimos detalhes, analisar e discutir. Por quê? A gente, no livro Educar os 3 primeiros anos, a gente já falou sobre isso, dessa necessidade dessa observação que a gente precisa, né, fazer com a criança, para que a gente consiga observar sem falar daquilo que a gente sente, né? Mas aquilo que a gente consegue perceber sem o nosso julgamento. Esse é um exercício muito difícil de se fazer, porque quando a gente imagina você, quando você já olha para uma pessoa e eu falo assim, descreva essa pessoa para mim. Sei, coloca uma foto. Você vai descrever. Não precisa nem ser uma pessoa, mas se eu falar aqui, olha, descreva esse livro para mim, né? Se eu falo, descreva esse livro para mim, você pode falar, esse livro ele tem X tamanho, né? Mais ou menos uns 30 centímetros por 20, ele tem cor cinza com cor branca, um tom mais avermelhado. Ele é um texto bonito. Quando você começa a dar essas caracterizações, esses adjetivos para esse objeto ou para essa pessoa, isso começa a ser uma intervenção pessoal sua naquilo, porque aquilo dali é o que você está vendo. E você está misturando com a sua opinião. Só que quando a gente vai descrever algo para os relatórios ou para anotação mesmo, da gente entender o desenvolvimento da nossa criança, do nosso bebê, a gente está fazendo essa descrição sem um julgamento de capacidade, mas a gente está descrevendo o movimento. Então, não sei, a criança está deitada no chão, está deitada na posição de dorso e ela consegue pegar. Ela pegou uma bola, não ela consegue pegar, mas ela pegou uma bola que estava do seu lado direito ou esquerdo. Ela fez um movimento amplo dessa mão, conseguiu abrir bem os dedos e pegar. Essa bola escapou da mão. Ela imediatamente buscou, ou ela não buscou por essa bola novamente. Então, tem todo um distanciamento para a gente olhar para essa criança e fazer essas descrições, para entender esse desenvolvimento da criança e para entender as necessidades dela.
Então, essa observação, ela deve ser minuciosa. Então, não pode ser sobre aquilo que eu acho, a criança está muito, não sei, se sentiu muito irritada porque ela não conseguiu, né? A gente pode falar, a criança balbuciou, porque ela não conseguiu pegar a bola, imediatamente ela balbuciou, ela procurou, né? Ela, com o seu olhar, ela procurou por ajuda, ou ela procurou por outro objeto, ela mudou de posição para alcançar a bola, né? Ela conseguiu, porque ela queria alcançar a bola, ela conseguiu fazer um giro de tronco para alcançar essa bola. Não sei, mais ou menos nessa perspectiva, nessa pegada de descrever. Eu falei não sei, eu fiquei com isso na cabeça, mas não sei assim, não sei o que você está descrevendo, mas a gente precisa dar uma distância ali, tá? Para que a gente não influencie naquilo como se tudo fosse lindo e belo, ou tudo fosse ruim e trágico. Não é sobre isso, é sobre a gente descrever o que está acontecendo para a gente conseguir entender o nosso ambiente de trabalho, para que a gente consiga entender o nosso ambiente em que a nossa criança está se desenvolvendo, seja na nossa casa, seja na escola, para que a gente consiga perceber aquilo que ela precisa naquele momento, aonde eu como que eu posso dispor esses materiais, como eu posso dispor, né, objetos que vá favorecer, né, o desenvolvimento dela. E aí, ela vai, eu vou passar um pouquinho aqui, a gente vai lá para a página. Porque ela vai descrevendo tudo aqui. No primeiro capítulo tem a introdução, que foi onde a gente passou, mas no primeiro capítulo ela vai descrevendo assim os funcionários, né? Quantas pessoas, enfim. E essa parte eu acho que ela não nos interessa, não nesse momento, tá? Mas aí eu quero vir aqui no capítulo 2. Por quê? Porque aqui, lá na página 51, ela vai falar de pontos extremamente importantes para a gente conhecer essa abordagem. E esse capítulo, eu posso dizer que ele é um dos mais importantes. É que é muito rico o livro, né? Então, ele é um livrinho mais grosso, assim, que vai descrever bastante coisa para a gente, mas para a gente tentar entender aqui, tá? Então, esses princípios diretores, esses são importantes. Então, grava aí. Os princípios diretores, eu vou começar a dar essa pincelada aqui e depois a gente vai dando uma olhadinha neles aqui para frente, tá? Eles podem ser assim formulados: valor da atividade autônoma, valor de uma relação afetiva privilegiada e importância do caráter específico que contém lhe atribuir no contexto institucional, necessidade de favorecer na criança a tomada de consciência dela mesma e do seu ambiente, a importância de um bom estado de saúde física que contenha, mas que também, em parte, resulte de uma boa aplicação dos seus princípios precedentes. Esses 4 princípios, eles são igualmente importantes. E é porque são simultaneamente respeitados de maneira constante que o sistema educativo estabelecido tem o seu valor. Se um deles fosse negligenciado, o equilíbrio oferecido à criança seria rompido. Essa parte é importante a gente entender. Por quê? Porque a gente vai passar por cada um deles, mas porque quando eu negligencio isso, é como se eu não tivesse olhando para o todo. Porque quando você vai pensar nessa atividade autônoma, quando você vai pensar nessa relação afetiva privilegiada, nessa relação de troca entre adulto e criança, essa relação em que o adulto confia na criança e que a criança ela também confia no adulto, nessa necessidade de olhar para essa saúde e essa saúde física que inclui também essa parte de cuidado, né? Então eu estou atenta àquilo que a criança precisa
essa, essa necessidade de favorecer, né, essa consciência da criança sobre ela mesma, sobre o seu ambiente, diz muito respeito também a essa organização que a gente vai fazer na sala. Então, eu quero passar por cada um desses. A gente vai começar aqui sobre o valor da atividade autônoma. Então, ela, é porque assim, eu vou riscando e depois vou fazendo anotações. E essa parte é uma parte assim que eu acho extremamente importante. Então a gente vai passar por ela com cuidado, tá bom? Então, quando ela fala assim, desenvolver o gosto pela atividade autônoma é considerado essencial para a educação de todas as crianças. É através da educação que elas podem acumular experiências que favorecem um harmonioso desenvolvimento motor e criam as bases para um desenvolvimento intelectual, graças à experimentação das situações. Então, a gente tem aqui uma palavra-chave que é autonomia, né? Atividade autônoma, mas a autonomia da criança não quer dizer deixar a criança lá, né? Quer dizer, a gente colocar a criança naquele espaço que é um espaço planejado, um espaço que tenha objetos e um ambiente que seja favorável para o desenvolvimento da criança, em que existe um planejamento para que a gente deixe aquele ambiente pronto para a criança para explorar, não para aquilo que eu acho, mas para aquilo que a criança busca. Então, se a criança está ali e eu coloco aqueles materiais ali, assim, é de uma sutileza tão grande que esses materiais, eles podem ser materiais cada vez mais, como que eu posso descrever? Não, não é sobre sucata, não é sobre qualquer tipo de material, né? Mas eu ia falar materiais mais rústicos, mas eu nem sei se é sobre isso, sobre ele ser rústico, né? Mas é também, mas eu queria, trazer uma outra palavra que não está me que não está vindo agora, mas eu queria dar alguns exemplos para ficar mais tranquilo para vocês. Mas alguns materiais como as argolas de madeira, alguns materiais que ofereçam texturas, que ofereçam temperaturas diferentes, né? Então, tecidos de diferentes temperaturas, uma cor, uma quantidade de cor mais reduzida para que a gente possa oferecer gradativamente para a criança essas cores, que não seja um brinquedo extremamente colorido, ultra, né, moderno, que fala, que canta, que não é sobre isso. É sobre a gente entregar para a criança aquilo que ela precisa e é no mínimo, e que a gente deixe essa criança explorar em toda a sua possibilidade, que ela consiga ali explorar, né? E é por isso que a gente está falando de experimentação. A gente não está falando de ensino, a gente não está falando de objetivos. Ah, hoje eu vou colocar argolas porque a criança vai conseguir, né, fazer o movimento de pega. Não, não é sobre o que você acha, é sobre o que a criança precisa ali naquele momento. E não quer dizer que ela não vai estar fazendo esse movimento de pega, não quer dizer que ela não vai estar desenvolvendo esse movimento de pinça que ela precisa desenvolver. Quer dizer que, além disso, ela está experimentando texturas, quer dizer que, além disso, ela está ampliando as possibilidades, porque se ela pega uma argola, ela pode tentar colocar na mão, ela pode tentar colocar na cabeça, ela pode colocar no olho e ver que tem uma outra possibilidade ali, ela pode colocar na boca, ela pode, enfim, colocar um outro brinquedo ali dentro, passar um paninho por ali, sem que a gente faça essas intervenções para ela, sem que a gente vá lá e mostre para a criança. A gente precisa confiar que essa criança, ela também vai buscar por esse ambiente, ela vai buscar por essa experimentação. Mas nós adultos temos um papel fundamental em expor esses materiais, em deixar esses materiais à disposição, em oferecer uma troca de materiais, em oferecer um ambiente favorável e seguro para essa criança se desenvolver. Ali ela vai buscar de forma autônoma o seu desenvolvimento. Ah, Michelle, então quer dizer que eu deixo a criança lá? Quer dizer que eu deixo a criança lá, observo essa criança.
Quer dizer que eu deixo, observo, escrevo, quer dizer que eu estou conhecendo essa criança, ampliando a minha visão sobre o que é crianças e infâncias, e a partir dali eu vou entendendo melhor quem é aquele sujeito em sua singularidade, para que eu possa trazer coisas mais específicas para ela, para que eu possa confiar que ela é um sujeito potente e que ela possa confiar em si. Então, quando a gente fala de autonomia, não é deixar lá. É eu deixar que ela faça, que eu esteja ali para ela, porque quando ela estiver em algum momento que ela não estiver se sentindo segura, que ela estiver se sentindo irritada, ela vai buscar por nós, seja através dos olhares, seja através de um balbucio, seja através de um choro. E a gente tem que estar ali para aquela criança, tá? E ali aqui, gente, é uma parte muito rica, tá? Então, ela vai falar aqui mais um pouquinho para baixo aqui, né? É através da educação, igualmente, que se desenvolve atitudes de homens adultos, criativos e responsáveis. Por quê? Porque experimenta. A nossa educação, durante muito tempo, minou a nossa possibilidade de confiar em nós e de confiar naquilo que a gente está enxergando. Já ouviram aquelas histórias que falam assim: ah, eu estava lá colorindo e colori minha árvore verde não, de rosa, e a minha professora falou assim: não existe árvore rosa. Né? Quem disse que não existe árvore rosa? Existe uma mudança de folhas, de flor, de cores ali, a depender do lugar em que a gente está, a depender. E é bem contraditório, né? Né? A depender do lugar que a gente está, a depender do contato que a gente tem com a natureza, dessas possibilidades, a gente vai sim encontrar uma árvore que eventualmente ela não seja um hiper rosa, mas que ela tenha as flores, as folhas rosas. E por que não? Talvez não seja todas rosas, mas pode ser que eu encontre, né? É até o céu. Ah, o céu não é rosa. Gente, acontecem tantos fenômenos, e muitos deles, infelizmente, estão relacionados à poluição, que o céu fica rosa, né? Teve uma época que a gente estava vendo o céu rosa no Brasil. Aqui onde eu tô na Suécia, e aqui, às vezes, o céu ele tá rosa. E aí? Né? Então, não é sobre. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque muitas vezes a gente não conseguir, a gente, hoje, adultos, nós adultos, nós não conseguimos confiar em nós. Nós não conseguimos confiar na nossa capacidade, porque, infelizmente, essa capacidade ela foi minada na nossa infância, seja pelos nossos adultos cuidadores, pais, mães, avós, enfim, tios, seja pelos nossos educadores. Quem é que nunca teve uma professora, uma educadora que te marcou positivamente e quem é que nunca teve uma que te marcou de forma tão negativa? Então, essas experiências, elas nos formam e elas contribuem para a nossa autoestima, porque se eu, de forma autônoma, eu vou buscar por experimentar, né? Eu não sou podada o tempo todo, eu consigo ampliar as minhas possibilidades. E por que eu falo não sou podada o tempo todo? Porque se a gente observar mesmo, muitas vezes a gente está cuidando das crianças, né? Num ambiente institucional, num ambiente educacional, a gente ainda tem mais receio, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação àquelas crianças, e é por isso que a gente precisa escolher bem os materiais que a gente coloca, é por isso que a gente precisa ver, observar aquela criança, né? Preparar aquele ambiente para aquela criança, para que a gente consiga dar esse ambiente seguro e preparado para ela, e que a gente também não precise falar tantos nãos. Se a gente observar a quantidade de não que a gente fala para a criança, não, vai cair, não, não, pode pegar, não, vai bagunçar, não, vai sujar. Gente, a criança não consegue se desenvolver. Porque cada vez que eu vou falando não, eu vou cortando ali a possibilidade dela explorar. E aí depois essa criança ela fica inerte, ela fica esperando que esse adulto faça para ela. Mas nem sempre ela vai ter esse adulto para fazer por ela e para ela. Então é importante a gente
repensar essa forma, né? Michelle, eu vou deixar tudo? Sim, eu vou deixar tudo, desde que esse tudo esteja coerente com a idade da criança, com a fase de desenvolvimento dela, com a necessidade dela, porque esses objetos, eles precisam estar ao alcance da criança. E quando a gente fala de Pickler, quando a gente fala de outras abordagens e que tem alguns materiais, os materiais eles são parte, mas eles não são a parte fundamental. A gente precisa confiar que nós somos essa parte fundamental para essa criança, porque ela precisa de uma relação privilegiada, ela precisa desse adulto que planeja esse espaço, que esse adulto que contenha as suas expectativas e que se contenha para que essa criança consiga se desenvolver. Ela precisa desse adulto que confie nela. Então, nós somos essa parte importante. Os materiais, a gente vai trazendo. Os objetos, o mobiliário, ele é uma pecinha perto de um quebra-cabeça inteiro, em que nós somos fundamentais, né, para essa relação de cuidado. Um bebê, ele não se desenvolve se você deixar ele ali sozinho o tempo todo. Ele precisa de alguém que ajude ele no cuidado, né? Se a criança ela nasce, né, ela precisa de um adulto, ela precisa dessa relação afetiva. E é por isso que esses 4 princípios que estão aqui, acho que são 4 mesmo, elencados aqui, eles precisam existir para que essa relação, para que esse desenvolvimento ele seja dado da melhor forma possível. Isso quer dizer que a criança vai se desenvolver, nunca vai ter um problema? Não. A gente está fazendo uma aposta muito grande, confiando na potencialidade da criança. E essa aposta, ela deve ser feita porque a criança, ela tem essa capacidade, ela tem essa possibilidade. Tanto que no livro Educar os 3 primeiros anos, a gente fala dessa experiência que Pickler teve quando ela trouxe nessa abordagem essa coisa de confiar na criança, de deixar que a criança alcance esses movimentos, né? Porque base dessa abordagem Pickler é também sobre movimento livre, né? A gente viu lá e a gente vai ver aqui. Mas voltando aqui um pouquinho, né? É tanta coisa rica que tem aqui, gente, que, enfim, eu vou fazer depois os vídeos, mas vamos pincelar aqui no que é bem importante, né? Bom, tem uma parte aqui que é bem interessante. É lá na página 52, ela fala assim: portanto, todas as crianças devem ser colocadas desde a mais tenra idade em tais condições que possam descobrir o prazer que lhe trará uma atividade espontânea própria. Porque ela vai buscar essa atividade espontânea. Isso é considerado mais fundamental, ainda quando se trata de crianças criadas em instituições, porque elas não investem desde cedo sua energia em atividades e ali não encontram prazer, correm o risco. E isso é um fato extraído da experiência de cair na apatia e no desinteresse. Por que que eu quis trazer essa parte? Porque, embora a gente não esteja falando de uma instituição de acolhimento, a gente esteja falando de um ambiente da nossa casa, mas a gente esteja falando, a gente também esteja falando de um ambiente de creche, escola, é importante a gente pensar que quando a gente não dá essas condições para a criança, essa apatia, esse desinteresse, ele acontece, né? Se eu sempre falo não para a criança, ela para. Se eu sempre faço para a criança, ela não busca. E é sobre isso, né? É sobre a gente entender que a criança, ela tem esse impulso de buscar pelo novo, esse impulso de buscar por experiências, principalmente a criança de 0 a 6, 7 anos. Aqui a gente está se atendo muito ao 0 a 3, muito ao berçário, mas não quer dizer que esses princípios eles não podem ser aplicados, levados para outra faixa etária. Não, tá? Embora seja uma fala muito voltada, né, referenciada, sempre da criança de 0 a 3, esses princípios eles são fundamentais, inclusive para nós.
Essa autonomia que nós podemos ter dentro da nossa sala em confiar no nosso trabalho, em confiar na nossa relação afetiva com a criança, para que a gente construa e desenvolva um trabalho que seja voltado para as necessidades dela. Então, essa autonomia, ela também precisa existir da coordenação para com nós, né, educadores? Então, não é só sobre nós e a criança, não é só sobre a criança. Embora aqui a gente vá aprofundar nisso, a gente precisa ampliar as nossas possibilidades de refletir sobre esse conhecimento, que é um conhecimento tão rico. Se a gente pega esse conhecimento e reduz ele e acha que é um passo a passo, a gente está colocando isso aqui tudo numa caixinha. E é importante a gente refletir sobre isso, porque não pode ser um modismo. Muito pelo contrário, isso aqui tem que ser uma chave para que a gente possa abrir possibilidades de construir uma educação que faça sentido, tá? Vamos caminhar aqui. Deixa eu voltar aqui, porque, enfim. Bom, vamos lá. Ela vai falar aqui que são muitas coisas, enfim. Para que a atividade seja assim investida, é necessário que cada vez mais e sempre ela surja da própria criança com espécie de autoindução sem cessar, reforçada pelo resultado obtido. As crianças, ah, bom, essa é a razão pela qual a vida das crianças é inteiramente estudada para dar a elas uma total liberdade de movimentos em todas as situações em que se encontram, protegendo-as dos perigos. Que é sobre aquilo que eu falei. Precisamos observar a criança para conhecer, para ver aquilo que ela já está conseguindo fazer, para ver como que aquele ambiente pode ser adaptado e melhorado para que ela consiga se desenvolver com esses movimentos mais livre, amplo e com busca da sua curiosidade, de forma muito natural. E ali ela vai falar assim: nessa liberdade, o adulto não intervém de maneira direta. De certa forma, no seu campo motor, ele não impõe nem sua estimulação, nem seu ensinamento, nem sua ajuda, o que tornaria a criança passiva e dependente dele. Ele estimula constantemente essa atividade motora de forma indireta, e isso de três maneiras, guardem isso: pela progressão de situações nas quais ele coloca a criança e diversidade de material disponível em função dos seus gostos e possibilidades, pelo respeito do ritmo das aquisições motoras da criança, ou seja, o que conta é que cada uma procede da da precedente só se implantando quando essa última for bem adquirida. Ou seja, se a criança ainda não conseguiu um movimento, eu não posso oferecer para ela um outro objeto que ela não consegue fazer sozinha. Ela não pode ter a gente como dependente, né? Ela tem que ter esse ambiente interdependente em que ela constrói relações, né? Em que ela se relaciona com esse ambiente, que ela confie nesse ambiente, nesses objetos, que ela explore essas possibilidades e que dali ela consiga trazer uma evolução de movimentos, uma evolução cognitiva, uma evolução social, uma evolução física, emocional, e que ali, a partir dali, ela consiga dar o próximo passo, né? Então, quando ela já tem uma base sólida que oferece à criança um real domínio, permitindo avançar com segurança e sem receio. Razão pela qual uma criança nunca é colocada em uma situação que ainda não tenha controle por si própria. Por exemplo, ela não fica sentada quando não se senta sozinha. E o próximo ponto, né? Através de um comentário verbal que, de tempos em tempos, reconhece o sucesso da criança e a ajuda a tomar consciência de suas realizações. Isso não quer dizer que a gente vai ficar lá, parabéns, você conseguiu. Não, nosso olhar ele diz muito. A gente precisa confiar que a gente tem uma linguagem corporal que seja tão boa quanto a nossa fala. E que às vezes a fala ela precisa se tornar presente, mas que muitas vezes a criança está buscando no olhar aquele movimento que você
troca ali só no olho, às vezes você não faz movimento de rosto, às vezes você não muda a sua expressão facial, mas que você consegue ali naquele momento olhar para aquela criança e dizer: eu confio em você, tá tudo bem, é seguro, né? Então é algo que é por isso que fala a pedagogia dos detalhes, porque são muitos detalhes e é uma delicadeza muito grande para se educar essa criança, para poder proporcionar esse ambiente, né, confiante. E aí ela vai falar o seguinte: não interferência ativa, mas riqueza de um ambiente apropriado e protegido, respeito ao ritmo com base de domínio e segurança, interesse do adulto expresso discretamente. É sobre isso que eu estava falando, mas com firmeza à distância. Ou seja, o adulto ele não tá lá o tempo todo. Ai, que legal, né? A gente não precisa infantilizar, a gente não precisa. Não, né? A gente muito se fala, às vezes, do elogio, né? Tanto o elogio que eu não gosto da palavra positivo e negativo, porque traz uma coisa muito ambígua, uma, um distanciamento muito grande. E eu acho que nem tudo é positivo, eu acho que nem tudo é negativo, eu não acho que nem tudo é bom, eu acho que nem tudo é mal. Eu acho que a gente precisa refletir mais sobre é, essas afirmações que às vezes são tão, enfim, né? São tão fortes. Mas quando a gente está elogiando uma criança, a gente está tirando dela a oportunidade dela reconhecer em si suas próprias capacidades. Então, quando você for falar algum comentário com a criança, né, seja na sua casa, seja na escola, vamos tentar falar, nossa, enfim, eu tô tentando trazer para o bebê, mas eu vou tentar pensar um pouco mais, mas até eu pensar, eu vou dar um exemplo que é muito tranquilo. Então, você tá lá com a criança e aí você deu um pincel, a tinta, vou passar para o bebê, vai dar certo. Deu a tinta para o bebê, ele tá explorando a tinta e tá fazendo, não sei, tá se pintando, tá, né, fazendo as pinturas ali, mas que não é uma pintura que é direcionada, ó, coloca a mãozinha aqui, não é sobre isso, tá? Isso não é pintura. A gente está deixando a criança explorar aquela textura, né? Se é uma tinta que é uma tinta caseira, uma tinta que a criança pode colocar na mão, na boca, que não vai trazer nada prejudicial, que eu não vou ficar, nossa, preocupada, nossa, vai colocar na boca, vai, enfim. Se eu preparei esse ambiente, esse material para essa criança, e ela tá ali explorando aquela tinta, né? Ou que seja a terra ali, enfim, se ela tá ali explorando aquele espaço de forma segura, eu não preciso falar: olha, você fez isso, que lindo, parabéns. Não, não preciso. Eu posso chegar ali e falar: nossa, você está sentindo a textura? Está gostando dessa textura? Perguntar para a criança. Ah, Michelle, mas bebê não conversa, bebê não vai me responder. Não vai te responder. Mas ele tá olhando para você, ele tá conversando. Confia que você conversa com a sua criança. A partir do momento que a gente rompe com essa postura de que a gente conversa com a criança só quando a criança responde a gente amplia as nossas possibilidades, né? Eu esqueci o nome do autor, mas eu acho que é Malaguzzi, Malaguzzi, Sem Linguagens. Existem muitas linguagens para se falar com a criança. Então, não vamos nos ater somente à linguagem falada, somente à linguagem escrita, quando a gente está falando de crianças mais velhas. Vamos abrir oportunidades, né, da gente trazer esse diálogo quando necessário e de forma muito precisa para aquilo que a criança está fazendo, deixando que a opinião dela seja maior do que a opinião que a gente tem sobre aquilo que ela está fazendo. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes, e eu tô falando isso porque eu faço isso às vezes, eu também escorrego na banana aqui, na casca de banana, porque eu tenho 2 filhos e às vezes eles vão me mostrar um desenho
E na pressa eu nem olho para o desenho direito, eu já estou falando que o desenho é bonito. Isso é errado, né? E aí hoje eu tento falar para eles com mais tranquilidade, e não quer dizer que eu acerte sempre, quer dizer que eu estou tentando, que eu estou melhorando, que eu estou evoluindo, que eu estou estudando, que eu estou buscando outras formas de entender a criança, e que ali naquele momento eu falo, nossa, como colorido tá esse desenho, né? Quais cores você usou? O que você achou do seu desenho? Eu deixo que eles falem por eles, né? E não eu trago essa minha opinião. E isso tem todo motivo, né? Nós, para a criança, nós somos aquele ponto que elas, assim, de admiração, né? Quem nunca foi criança e pensava assim, olhava para sua mãe e falava, nossa, ela pode fazer tanta coisa para sua mãe, para o seu pai, para uma professora, e falava assim, um dia eu quero ser igual ela. Então, sabe aquela admiração que a gente tem por algumas pessoas, seja por um artista que você, sei lá, é apaixonada. O que que você sentiria se você estivesse do lado dele, né? Muitas vezes é isso que a criança sente quando ela está do lado do nosso, porque nesse momento nós somos o ponto de admiração dela. E seja pais, seja educadores, as crianças, quando elas têm essa confiança, essa relação afetiva privilegiada, a gente vai falar um pouquinho dela, que essa relação de confiança ela é construída, ela confia plenamente na gente. E essa confiança ali causa um ponto de admiração tão grande que quando você fala, poxa, eu fico tão feliz, mas eu não preciso falar sobre a minha opinião com a criança para deixar ela feliz. Eu posso dar a ela a oportunidade dela reconhecer o quanto potente ela é. Então, você pode olhar para a sua criança ali, para o seu bebê que está ali, seja na sua casa, seja lá no seu trabalho, né, no seu berçário, na sua escola, na sua creche, e você pode, que você trabalha, ou sua, enfim, não sei, mas você pode olhar para esse bebê como um sujeito potente, ou com um olhar você olha e já declara que está ali é, orgulhosa e que tá vendo o que ela tá fazendo, né. Você não precisa falar assim: "Nossa, parabéns, você rolou". Pode falar: "Eu vi, você rolou, você conseguiu, você tá feliz?". Você pode falar, mas desde que não seja o tempo todo. Desde que não seja uma intervenção a cada movimento, a cada uma interrupção. Não, deixa a criança ir. Se ela tá indo, se ela tá bem, se ela não tá te procurando ali, você não precisa fazer essas intervenções nessa hora, né? E por isso que ela fala assim, né? Com firmeza e a distância. Isso não quer dizer que você vai ter um distanciamento emocional dessa criança, quer dizer que você está observando a criança e ela está te surpreendendo e se surpreendendo, que é o ponto mais importante, sobre as suas potencialidades, as suas capacidades. Vamos embora. Mais um item aqui. Valor de uma relação afetiva privilegiada e a importância de uma forma particular que convém lhe atribuir em um quadro institucional. Esse é o segundo ponto. Então, aqui ela vai falar um pouquinho assim. Na ausência da mãe, a absoluta necessidade de oferecer à criança a possibilidade de uma relação afetiva privilegiada e contínua com um adulto permanente é o princípio diretor. E aqui é um ponto muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está falando de uma mãe com uma criança, ou de um adulto com uma criança, essa criança ela vai buscar nesse adulto uma referência, esse adulto de referência. Ok. Se essa criança ela está dentro de uma instituição, numa creche, numa escola, nós pais também precisamos entender, né, quando a gente está indo, deixando a nossa criança ali na creche, a nossa criança ela vai escolher um adulto ali. É a criança que escolhe um adulto. E ela vai escolher um adulto ali naquela sala que ela vai de convivência, em que ela vai ter um pouco mais de afinidade. E quando essa escolha ela é respeitada, e eu sei que a gente tem vários problemas de hierarquia dentro de escolas, muitas vezes, dentro de creches, e é importante a gente pensar e lutar para que essa hierarquia, ela entre educador e monitor, ou educador e ADI, enfim, ela não exista. E isso eu sei que implica em uma série de fatores, né, que diz respeito a repensar as políticas públicas que vão colocar essas pessoas lá dentro, né,
numa forma de reconhecimento, tanto salarial quanto de carga horária. Eu acho que todos esses aspectos e discussões eles são importantes para a gente ampliar o nosso diálogo em relação às infâncias e às crianças. Mas quando a gente está lá e a gente ainda está nessas condições em que tem professor e educador, é importante a gente pensar que educador professor e, desculpa, professor e ADIs, nós somos todos educadores, nós somos todos profissionais de referência ali para aquelas crianças. E todos nós precisamos ter essa relação de limpar a criança. Inclusive, eu estava vendo um vídeo outro dia e um comentário era: nossa, mas eu vou fazer o concurso tal e eu vou ter que limpar a criança? Vou fazer para a professora, eu vou ter que limpar a criança? Gente, se você está trabalhando com bebês, se você está trabalhando com crianças que ainda não conseguem cuidar de forma autônoma do seu cuidado pessoal, que você tem que dar assistência ali para aquela criança em algum momento, seja para estar ali por perto, para ensinar para ela a fazer a própria higiene, ou seja, para fazer por ela a própria higiene, porque um bebê ele não toma banho sozinho, né? Então, a gente tem que entender que educar e cuidar, eles não estão desvinculados. E essa abordagem, ela traz muito isso para a gente, quando a gente vai respeitar a criança ali nesse processo de troca de fralda, nesse processo de banho, em que a gente conversa com a criança e vai falando de todas as etapas que a gente está fazendo ali naquele momento, para que ela conheça e para que ela também se reconheça quão importante ela é nesse espaço em que é o corpo dela, em que é esse espaço que ela ocupa ali, né? Então, a gente precisa tentar entender que eu sei que tem essa questão, eu sei que é desconfortável às vezes para nós. Eu falo nós, eu já estive nas duas posições, tanto de ADI, monitor, quanto de professor. Eu sei que é difícil, mas a gente está ali trabalhando com as crianças. Educar e cuidar não tem como fazer de forma diferente. A gente faz o tempo todo, né? A gente educa e a gente cuida. E é isso. Fechando os parênteses longos que eu fiz aqui. Mas voltando, essa criança, ela busca esse adulto referência. E esse adulto referência é ele que ela vai buscar nos olhares, é ele que vai. Esse adulto tem que estar presente com essa criança a maior parte das vezes, para que ele a ajude a conduzir, para que ela a ajude, né, esse educador ajude a criança nesse processo ali que ela precisa, porque ela busca por essa referência, né? Esse bebê ele vai buscar por essa referência. E aí ela vai falar aqui, ó, de onde o enorme esforço fornecido para limitar o número de pessoas que cuidam de uma criança, para assegurar a continuidade da presença junto a ela, toda a duração da estadia, para criar uma grande constância nas atitudes educativas de cada uma delas. Por quê? Porque quando eu conheço aquela criança, Michele, mas não sei, tem muita rotatividade na minha creche, como que faz isso? Por isso que eu falei anteriormente, a gente tem vários problemas que a gente precisa discutir, mas quando a gente começa a fazer essas práticas e a gente consegue colocar ali nessa observação minuciosa que essa criança ela fica mais tranquila, quando ela é atendida pelo mesmo cuidador e a gente vai trazendo essas discussões, a gente vai vindo aqui na literatura e buscando ancorar aquilo que a gente já percebe na nossa prática educativa como uma possibilidade de construir alguns documentos, alguns movimentos para que essas possibilidades de mudanças de educadores constantes elas não sejam, que elas não aconteçam, e por isso que é importante a gente pensar tanto em professores quanto monitores e ADIs, enfim, como
uma única categoria, que sejam todos educadores e reconhecidos assim como educadores em todas as instâncias, para que a gente consiga garantir esse acesso de cuidado e de educar e cuidar para a criança sem tanta rotatividade, porque a gente sabe que às vezes o professor fica, mas um professor não vai ficar de acordo com a abordagem, não vai ter um educador para 20 bebês, né? Um educador de referência, mas vão ter vários educadores e ali grupos de crianças que vão ser acolhidos, direcionados, né? Mas enxergados no sentido de observação mesmo por toda a equipe, mas que tem um educador ali que vai ser o ponto de referência para essa criança e que essa criança vai ser o ponto de referência para esse educador também. Não essa, né? Mas essas crianças, aquele grupo de crianças, grupos menores de crianças. Então a gente precisa repensar a forma como a gente vai fazer essa organização dentro da nossa sala de aula, quando for o caso, né? Porque aqui eu falo para pais e para educadores. Quando a gente vai fazer abre essa possibilidade, essa potencialidade de trabalhar, porque é uma forma mais potente de trabalhar, porque o trabalho ele conversa não só entre nós adultos, mas com a criança, isso tudo amplia as nossas possibilidades de manter aquela relação ali. Mas a gente não pode garantir que nunca vai faltar o educador. Então, essa criança precisa conhecer os outros educadores para que ela também se sinta confortável com eles. Mas, na maior parte do tempo, é sim preciso que a gente tenha um educador de referência para essa criança e que, preferencialmente, a criança escolha esse educador. E ali, ela vai falar assim: e tudo feito para que o profissional se engaje em uma relação real, porém conscientemente controlada, na qual o adulto não deposita na criança sua própria afetividade e suas expectativas pessoais. E é por isso que o livro chama Maternagem Insólita, porque não quer dizer que o educador ele vai ser pai, mãe dessa criança, ele vai assumir esse papel, né? É sobre essa relação, mas com um certo distanciamento. Quando a gente está falando aqui, lógico que existem esses direcionamentos que era por causa do contexto que a gente está falando, que é trazer de uma perspectiva, de uma abordagem aplicada num contexto e que a gente traz essa ampliação dessa visão para que a gente consiga trazer isso para o nosso contexto real educacional, porque é sim possível fazer, né? A gente já tem algumas creches, algumas escolas particular e também públicas que estão na abordagem Pickler e têm conseguido fazer um bom trabalho com os princípios da abordagem, tá? E aí, voltando aqui, todas as suas atitudes são ditadas pelo respeito à personalidade da criança e procedem de uma compreensão inteligente de suas necessidades. É essencialmente no momento dos cuidados, os mais individualizados possíveis, que se elabora essa relação, através de uma maternagem refletida e definida no seu desenrolar. O objetivo sendo de oferecer à criança as condições necessárias para o bom desenvolvimento, que a tornará pronta para estabelecer posteriormente uma relação com os pais, no caso, né, das instituições ou do seu reencontro. Nos intervalos, entre os momentos de cuidados, a criança fica com ela mesma, seja porque está dormindo, seja porque está instalada em uma das suas situações que favorecem o máximo da sua atividade espontânea. Então, o adulto não precisa estar lá o tempo todo pegando a criança, né? Ai, que bonitinho que você está fazendo. Não, o adulto pode deixar a criança para que ela consiga buscar suas próprias atividades e trazer essa autonomia para o desenvolvimento a partir confiando que essa criança consegue, né? Aí ela fala assim: a criança ela nunca está sozinha, a cuidadora está sempre por perto e as duas estão constantemente em um raio de escuta e de visão mútuos. A presença do adulto é percebida pela criança, ao passo que as manifestações dela não escapam à sua cuidadora, que pode responder de maneira adequada.
que é bem aquilo que eu falei anteriormente. Um ato relacional de deixar uma criança com suas atividades sem intervir, ao mesmo tempo alimentando as fontes de interesse constante. E é bem isso que as crianças parecem perceber, que é o deixar livre, deixar que a criança faça, confiar que ela vai fazer, mas está ali caso ela precise. Então, a atenção bastante individualizada ao longo do dia, atenção expressa de maneira direta e próxima durante os cuidados, indireta e à distância nos intervalos dos cuidados. Por que é que ela vai falar isso? Porque quando a gente está cuidando da criança, no sentido, estou cuidando da higiene pessoal dessa criança, então criança vai ali tomar um banho, criança fez o cocô, vou trocar a fralda. Primeiro eu vou tentar não interromper a atividade dessa criança. Ok, já deu o tempo, ela realmente precisa trocar de fralda agora, né? Porque a criança não pode ficar muito tempo com o cocô, senão ela vai assar o bumbum. Ok, então eu vou chegar lá, eu vou conversar com essa criança. Oi, fulaninho, eu percebi que você fez cocô, eu posso olhar? Você me dá licença? Porque a gente não pode chegar lá, olha, criança, eu fiz cocô, não fez cocô, vamos trocar, não vamos trocar. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu já trabalhei nesse formato. E esse formato, ele não tá muito distante da realidade, não. Ele tá muito próximo. Então, a gente precisa mudar isso, né? Porque imagina, você tá lá e alguém vem aqui e puxa sua calça para ver. Foi você que soltou um pum? Meu Deus, falando isso. As pessoas vão rir de mim aqui. Mas ok. Volta aqui. Ninguém faz isso com você. Então a gente não tem o direito de fazer com a nossa criança também, não. Então vamos pegar, conversar com essa criança, não chegar de costas e já puxando para poder trocar. Porque é sobre isso que está falando aqui no livro. É sobre isso que a gente está falando quando a gente está falando de respeito à criança. A gente exerce vários movimentos e momentos de desrespeito que a gente não percebe, porque a gente também teve isso. Porque a gente foi acostumado a isso. Então, assim, vamos prestar atenção nesse processo, seja na nossa casa, com o nosso bebê, com a nossa criança, seja nas escolas, nas creches, né? Vamos olhar para a criança, olhar no olhinho, abaixar e perguntar, né? Olhar nos olhos da criança e perguntar: você fez cocô? Você me dá licença? Eu posso olhar? É o corpo da criança. A gente precisa ensinar para ela que ela precisa cuidar desse corpo, que não é de qualquer jeito que a gente toca nele, não, né? A gente precisa refletir sobre isso. E ali a gente olha, eu percebi, você fez cocô. Vamos trocar? Você quer ir comigo? Né? Vamos agora? A criança, ela tá ali, você conseguiu resgatar ela dali para essa atenção voltar para você? Vamos levar esse brinquedo ou você não quer levar o brinquedo? Você me dá a mão? Vamos, né? Então vamos lá, vamos trocar. Ali naquele processo de troca de fraldas, ali é que muita coisa vai acontecer. Essa troca de olhar, essa confiança, ela vai sendo estabelecida ali e eu vou conversando com essa criança. Olha, agora eu vou abrir sua fralda. E esse processo, ele não precisa ser demorado. Ele pode ser um processo rápido, porque quando a gente está falando em questões institucionais, quando a gente está falando em questão de mães que têm vários filhos, né, ou que têm várias obrigações, porque a gente sabe que quando a gente está falando especialmente da mulher que exercendo a maternidade, é muito difícil, as demandas elas são irreais às vezes, e eu sei porque eu sou mãe, e dali a gente tem que fazer várias coisas, mas a gente pode conversar com a criança, né? A gente pode conversar com a criança e gastar um tempo curto para poder fazer. O fato de eu estar tirando ali, eu não preciso estar calada e só olhando para a fralda. Eu posso estar ali conversando e falando: olha, agora eu vou abrir a sua fralda, tá bom? E vai lá e abre. Olha, você fez o cocô. Nossa, você fez muito cocô, pouco cocô, né? Agora eu vou limpar o seu bumbum. Olha o lenço, dá alguma coisa para a criança pegar, né? Para que ela participe daquele processo, peça para ela.
agora você pode, você segura a fralda, dá a fralda para a criança brincar enquanto você está limpando o bumbum. Olha, agora eu terminei de limpar o seu bumbum, eu posso colocar outra fralda? Você me dá essa fralda? Pronto, né? E coloca a criança para participar. Olha, eu estou levantando as suas perninhas, estou segurando no seu pezinho. Acho que não precisa falar perninhas, não, tá? Eu estou segurando as suas pernas, vou levantar aqui, vou limpar o seu bumbum, agora eu vou colocar a fralda, né? E vai fazendo esse processo de forma que a criança vai percebendo o seu interesse nela. Senão essa relação ela não se constitui, ela não se fortalece. Você não confia em alguém que você não conversa, em alguém que você não convive de perto, em alguém que não te demonstra interesse. Se você é interessada pela sua criança, ela vai ser interessada por você também, tá? Então, vamos prestar atenção nesses pontos, tá? Aí aqui, eu já falei dessa parte do cuidado, descendo aqui um pouquinho mais nessa página 54, ela vai falar o seguinte: com efeito, ao querê-las autônomas, não se deve desenvolver uma dependência maior que é necessariamente exigida pelo nível de desenvolvimento de cada uma. Ou seja, se a criança ela já consegue fazer algumas coisas, eu não preciso fazer para a criança, eu posso deixar que a criança faça por si só. Então, tem um jeito que a gente usa para a criança aprender a se vestir, né? A vestir casacos, por exemplo, né? Então a criança coloca o casaco ali e aí ela se veste sozinha. Um bebezinho vai dar conta? Não, não vai dar conta, mas eu posso ir estimulando esse bebê no sentido de tipo, olha, vamos pegar esse braço seu, eu posso até nomear esse braço, vamos pegar o braço e colocar aqui dentro, né, da manga, né? E aí mostrar esse movimento. Com o tempo, a gente vai ver que a criança já levanta os braços para poder fazer esse movimento e colocar. E aí, quando eu vejo que essa criança está em condição, eu vou dando possibilidade dela fazer por si só. E aí ela vai falando assim, ó. A atividade alegre e bem-sucedida na qual a criança investe lhe permite renunciar em parte às exigências de contato, ao passo que a atenção ofertada durante os cuidados é garantida em um nível de troca indispensável, mas suficiente para que a criança não se torne pouco afetiva, nem caia em uma síndrome de insatisfação afetiva. Porque estão em instituição, não se deve prometer mais do que se pode dar. Então, naquele momento que a gente está com a criança, a gente não deve prometer para ela mais do que a gente pode dar. Então, a gente tem que manter essa certa distância, mas sempre prezando pelo cuidado, pelo desenvolvimento, não de maneira fria, mas de maneira dessa relação mesmo, de confiança, dessa relação que aproxima e que não distancia, tá? Passando para o próximo item, a necessidade de favorecer na criança a tomada de consciência dela mesma e do seu ambiente. Aí aqui, lá na página 55, tá bom? Ela vai falar o seguinte: quem ela é, o que lhe acontece, o que é feito para que ela e o que ela faz. Quem cuida dela e qual o seu ambiente, qual é a sua situação e o que a criança vai se tornar. Igualmente, é o apelar para sua participação que se contribui para que a própria criança possa se perceber, se conhecer, se experimentar e logo se afirmar enquanto possa. Nunca seja tomada como um objeto, mas sempre tratada como sujeito. Essa parte é muito importante. Desde a mais tenra idade e partindo dela, cada vez que esta relação com a criança ela é tomada como parte interessada. Então, esse interesse ele não vem só da criança, mas da gente também. E essa criança ela se torna interessada quando a gente envolve ela nesse processo, quando eu consigo perceber e a criança consegue ali também me ajudar, porque assim, eu não estou mudando os objetos de lugar todos os dias, né? Não é um processo, hoje a caixa de bolas está aqui, amanhã essa caixa de bolas está de outro lado. Não, eu preciso de um mínimo de organização. E só abrindo um parênteses aqui, acho que até eu fiz uma anotação depois aqui. A criança ela precisa de ordem.
ela precisa de ordem para ela entender aquele ambiente. Quando a gente tira esse ambiente, causa uma desordem, a criança ela não consegue se concentrar naquilo que ela precisa se concentrar, porque ela fica aflita e traz insegurança. Então, por isso que é tão importante, por exemplo, quando a gente muda de estado, de país, enfim, de casa, a gente manter aquele espaço mais familiar possível para que a criança ela se sinta bem, principalmente quando ela é um bebezinho bem pequeno, né? Quando ela está nessa idade. Então, desenvolver na criança a capacidade de participar é considerada como a base necessária para as tomadas de posições ulteriores propriamente adultas, o que de certa maneira reencontra o desejo de vê-la autônoma e responsável, tá? Próximo item: importância de um bom estado de saúde que subentenda, mas também resulte da boa aplicação dos princípios precedentes. Cada criança recebe uma dieta bem individualizada, fundamentada nas observações cotidianas, não apenas no que se refere à alimentação, mas também ao modo de vida e desenrolar do seu dia. Ali, a gente está preocupado com o desenvolvimento global dessa criança. Eu sei que a gente não vai pensar em médicos, né? Mas se eu vejo essa necessidade, eu preciso falar com esses pais, eu preciso estar atenta ali para poder falar desse desenvolvimento da minha criança. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu consigo observá-la, né? Se eu consigo observar essa criança, esses movimentos, se ela está alcançando, o que ela está comendo, como que ela está comendo, qual que é a relação dela com a comida, respeitar quando a criança fala que não quer, é importante também. E saber oferecer esses alimentos para a criança também é importante. Quando a gente vai estudando Pickler, a gente vai entendendo que a criança, no nosso. Tem todo um trajeto, assim, né, para ela poder. Eu vou trazer isso em outro momento de forma mais esmiuçada, mas você dá a comida para a criança no seu colo, olhando para a criança, vendo quando ela está comendo de forma mais segura, e aí depois você vai fazendo essa transposição, né, mudança de objetos, né? Então, agora ela consegue ficar em tal cadeira, agora ela consegue ficar em tal cadeira sozinha, e aí mudando, deixando a criança com os móveis bem adaptados para que ela consiga de cada vez mais ter essa autonomia nesse processo também é fundamental, né? É importante. E aí, lá na página 56, ela vai falar o seguinte: o respeito constante a esses princípios tem duas consequências. A elaboração de toda uma série de maneiras de fazeres original, que por sua vez tornam-se princípios educativos. Exclusão de decisões rápidas que modificam a vida das crianças. É certo que a rotina cotidiana de um grupo é progressivamente modificada para levar em conta a evolução das necessidades das crianças que o compõem, mas as modificações fundadas nas observações são refletidas e preparadas antes de serem introduzidas. Ou seja, existe uma previsibilidade aqui a cada mudança que eu faço, eu não simplesmente faço. E quando eu envolvo a criança nesse processo, tudo fica mais tranquilo para ela também. Não ocorrem modificações no calor dos acontecimentos. Por exemplo, já rolou, então agora eu já posso colocar a criança aqui, né? Não, eu espero, né? E vou fazendo esse planejamento e essas mudanças de forma bem gradativa. E aí ela vai falar assim, organizações e maneiras de agir resultam desses princípios. Para uma exposição mais clara, a vida das crianças será desmembrada em 4 grandes capítulos, né? E evidentemente, na realidade, estão extremamente imbricados. Os grupos, sua organização interna e a unidade de vida, os cuidados, que quer dizer alimentação, banhos, trocas, as brincadeiras livres e outras atividades e relações sociais. Ou seja, os grupos quer dizer que é a organização ali daquele ambiente, né? Quem são essas pessoas, quem são essas outras crianças que compartilham aqui comigo esse mesmo ambiente, né? Qual que é essa unidade de vida que eu estou desenvolvendo aqui dentro desse ambiente educativo? Bom,
Essa é a parte do capítulo 2. E aí, mais para frente, ela vai falando assim sobre a organização dos grupos, né? Então, como que vai acontecendo essa organização dos grupos e a unidade de vida, o contexto de vida, mas aqui ela vai trazendo de forma a pensar num ambiente mais amplo, né? Como que a gente pode ajudar nesse ambiente, nessa preparação desse ambiente. Até na página 61, ela vai falar assim: é, uma abertura na parede lhe permite ver e ouvir as outras crianças, enquanto ela troca ou dá banho em uma delas. Então, todo esse planejamento desse ambiente educacional, ele deve levar em consideração quem são esses educadores, quem são essas crianças, qual a idade dessa criança que vai chegar para mim, como que eu vou, né, me adaptar aqui para poder cuidar dessa criança, educar essa criança aqui, ter esses momentos com ela, sendo que eu tenho outras quando eu estou numa instituição educacional para poder olhar, para poder cuidar. Como que isso vai acontecer? Se eu tenho um lugar de troca de fraldas, de banho, em que eu consiga ver a outra parte da sala, que eu consiga ver ali, eu consigo ter um controle maior do que está acontecendo e como que eu posso ajudar essas outras crianças, se caso necessário, e para que eu também esteja no campo de visão deles, caso eles também busquem por mim. Isso é extremamente importante. É por isso que existe também o trocador Pickler, né? Tem toda uma outra organização. Mas como eu já falei anteriormente, os objetos eles não são objetos essenciais. A gente pode sim fazer adaptações e pensar num ambiente, quais são as nossas realidades. Lembre-se que sempre que não é sobre uma transposição direta de uma abordagem, porque senão isso acaba no modismo. Não é uma transposição direta de uma abordagem, simplesmente coloco aqui. A gente tem que levar em consideração o nosso contexto, a nossa cultura, os nossos ambientes e como que eu posso adaptar para que eu consiga trazer esses princípios sem ferir aquilo que eu consigo trazer naquele momento. Porque se eu faço uma transposição direta da Europa, né, porque nesse contexto acontece num contexto europeu, para um contexto brasileiro, eu simplesmente perco a essência daquilo que realmente precisa estar presente. Agora, se eu consigo manter esses princípios bem vivos dentro de mim, adaptando para as necessidades ali daquelas crianças, adaptando para a minha realidade daquele ambiente que eu tenho, assim, essas possibilidades, elas se ampliam, elas não se fecham, tá bom? Lá na página 65, ela vai falar de cuidados, né? E ela vai falar assim, ó, nenhuma aprendizagem da higiene é imposta e não existe isso de colocar no pinico sistematicamente, porque não existe essa coisa de tipo, olha, tá na hora de fazer xixi, então todo mundo vai fazer xixi. Existe uma forma de respeito. Como eu falei lá da comida, a criança, a gente pergunta para ela e permite que ela diga não para a comida. Ah, Michelle, mas a criança não está comendo nada de jeito nenhum. Eu estou falando de uma forma em que a gente consiga fazer pequenas mudanças. Se existe algo que destoa muito daquilo que deveria, né, ser para, sei lá, a criança passa 11 horas na creche e a criança não come nada, bom, a gente precisa investigar, né? É a gente ter o bom senso de olhar para aquilo que é e não simplesmente pegar isso aqui como verdade, pronto, vale para todo mundo. Não é sobre isso, mas é sobre a gente refletir sobre o que está aqui e fazer, né? Respeitando o corpinho da criança, respeitando as suas vontades, respeitando aquilo que ela sente vontade ou não. A gente, sei lá, às vezes sai do parquinho, vamos todo mundo para o banheiro e às vezes a criança não quer ir no banheiro, né? É a gente perguntar para a criança, é a gente estar atento aos horários que a criança ela faz xixi, ao horário que ela faz cocô, ao horário que ela tem mais fome, ao horário que ela fica mais agitada, para que eu possa aqui fazer algumas intervenções, tanto na minha rotina quanto no meu ambiente, para que favoreça essa criança a ter esse desenvolvimento é,
fisiológico também, né, de cuidado também, muito presente de forma muito potente, mas que lhe permite ter esse conhecimento do próprio corpo, né? Porque uma criança não é igual a todas. E isso é uma questão de respeito também. Então, banho, alimentação, vestimenta revelam qualidades que, seja qual for a idade da criança, surpreendem o observador. A criança nunca é tratada como um objeto, mas sim como um ser que sente, que observa, registra e compreende ou compreenderá se lhe derem essa possibilidade. O desenrolar de diferentes partes dos cuidados é constantemente, até mesmo nos detalhes. As cuidadoras as ensinam e as respeitam dessa forma, e a criança pode ou poderá antecipá-lo. Nenhuma pressa, nada é forçado. Embora a educadora não pare um instante, ela nunca dá a impressão de estar apressada e parece dar à criança todo o tempo que ela necessita. Então, a gente também precisa aprender a se olhar, né, a se reconhecer, a entender quem somos nós nesse processo de educar, né? Eu estou muito agitada, meu dia está muito agitado, o que que eu posso fazer para poder me acalmar nesse momento para que eu consiga atender essa criança da melhor forma possível? Os cuidados, eles nunca são interrompidos, porque eles precisam acontecer, a gente sabe disso, especialmente quando a gente está falando de criança de 0 a 3. Exceto em caso excepcional, a cuidadora sempre termina no ritmo da criança, o que se propôs a fazer com ela. Então, por isso a gente precisa de planejamento. E esse planejamento, ele precisa ser também institucional, para que essa instituição consiga dar condições a essas educadoras a agirem de forma mais respeitosa com a criança. Então, é importante a gente entender que isso não quer dizer que é só para os educadores, quer dizer que é para os educadores também, mas também é para a coordenação, é para todos que ali são educadores e que estão envolvidos nesse processo de desenvolvimento da criança. Então, aqui para baixo ela vai falar: a doçura dos gestos deve estar assinalada, posto que, além da simples gentileza, ela testemunha de um reconhecimento permanente pelo fato de que a criança é sensível a tudo que é feito para ela e não pode ser manipulada pela vontade do adulto. A criança é, antes de tudo, chamada pelo seu nome. Caso necessário, é colocada na barriga, de barriga para cima, de frente, para que a cuidadora que procura captar o seu olhar. Em seguida, ela levanta levemente o braço que a criança pode, para poder segurar sua cabeça com a mão e sustentá-la perfeitamente. Somente depois disso a criança é erguida. Ou seja, existe uma, é, como que eu falo? É, uma preocupação com esses movimentos que eu vou fazer com essa criança. Eu não posso simplesmente fazer esses movimentos de forma brusca. Eu preciso pensar qual que é a necessidade e possibilidade de movimento dessa criança. Aquilo que ela consegue fazer sozinha, aquilo que ela ainda não consegue fazer sozinha. Como que eu nomeio essas partes desse corpo dessa criança? Como que eu vou ajudando essa criança a se desenvolver em todo o seu potencial ali, sem fazer intervenções, sem agir de forma brusca, né? Então, a doçura, ela se alia à preocupação constante em pedir a participação da criança, seja qual for a idade dela. Pode ser um bebezinho de recém-nascido, chegou lá na creche, sei lá, ou tá na sua casa, é um bebê que acabou de nascer, sempre nomeia o que você está fazendo com a criança, peça licença, peça para ela te ajudar com o bracinho, com o braço dela, é a força do hábito. Procura ajudar ela com o braço, então falando, olha, ajuda a colocar o braço na blusa. A criança bebezinha de poucos meses, ela vai conseguir? Não vai, né? Eu sei que não vai, mas eu tô confiando nessa criança, estou mostrando para ela que eu vejo, que eu confio, que eu tô ali para ela. Então, eu estou do lado dessa criança, tá? Então, eu confio nessa criança. E aos poucos, ela vai tendo segurança, tendo firmeza no corpinho dela, e ela vai fazendo esses movimentos, até que um dia ela vai chegar a fazer eles de forma autônoma, né? Então, durante os cuidados, a cuidadora, ela fala com a criança olhando para ela. Ela descreve o que está fazendo com ela.
que é o que eu acabei de falar, né? A explicação verbal se acrescenta à apresentação do objeto que vai ser utilizado por ela. O copo, a colher, a fralda, eu nomeio tudo. Eu não simplesmente coloco lá e faço, pronto, acabou. Não, olha, agora nós vamos pegar a colher, olha que gelada que a colher ela está, né? Vamos colocar a comida aqui, quanto de comida que a gente vai colocar, todo esse processo. Ah, o bebê não fala, só eu que vou falar, só você que vai falar, mas o bebê está conversando com você com o olhar. Você pode achar que não está, mas o bebê está olhando com atenção na maioria das vezes. Quando a gente trata a criança com respeito, quando a gente acolhe essa criança, quando a gente permite essa criança de explorar também e participar daquilo que diz respeito a ela, essa criança também vai conversar com a gente. A gente precisa confiar, tá? Então, existe essa cooperação ativa com os gestos necessários aos seus cuidados, que é expressado pela criança. E para atingir, a cuidadora começa a utilizar os gestos espontâneos do recém-nascido. Então, ela aproveita esses gestos espontâneos no momento que ela levanta o seu punho para colocar a blusa e assinar o que está fazendo. Então, tem sempre um diálogo e uma conversa ali, né, com essa criança. Então, quando a gente vai falar dos cuidados, a gente está muito preocupado com isso, né? Bom, aí ela vai falar assim um pouco dos banhos, das trocas, trazer um pouco de relato de algumas crianças, tá? E ali, agora a gente vai dar um salto. A gente vai lá para a página 83, né? Então, a gente precisa pensar em alguns pontos de reflexão. A base de afetividade, quando aguardo, manifesto confiança. A atenção plena do adulto para entender quem é essa criança. O movimento do fazer e descobrir deve vir da criança. É mais uma recapitulação aqui que eu estou trazendo para vocês. A atividade espontânea, autoinduzida que a criança procura obter livremente de maneira autônoma tem um valor essencial para o seu desenvolvimento. Deve ser para ela uma fonte de prazer constantemente renovada. As crianças são colocadas em situações que favorecem o máximo de atividade, né? As brincadeiras continuam sendo a principal ocupação da criança. O seu planejamento deve servir os objetos precisos e é objeto de reflexão, planejamento e modificação constante. Então, a organização desse tempo de atividade autônoma deve ocupar a criança com aquilo que ela precisa se desenvolver, mas eu não estou mudando tudo todos os dias. Eu preciso deixar que essa criança explore tudo nas suas potencialidades ali daquele objeto e do corpo da criança e da interação entre sujeito e objeto, né? Que é esse sujeito potente que vai explorar com o objeto. Então, essa bola que às vezes ela segura e fica olhando a bola e passando de uma mão para outra, amanhã a criança pode estar deitada mordendo essa bola, ela pode estar deitada colocando a bolinha no olho. Eu estou pensando naquelas bolinhas pequenas, tá? Ela pode estar deitada, batendo essa bola no chão, experimentando outros movimentos e outras possibilidades com a bola. Mas a criança, ela busca por essa atividade, tá? A gente auxilia no sentido de planejamento e disposição de materiais que lhes são seguros para desenvolver essas experiências ali nesse ambiente educacional. Então, ela vai falar assim: para cada grupo e para cada criança, uma série de elementos são levados em consideração. A distribuição no tempo de acordo com o ritmo individual de sono e vigília, o espaço, os objetos e os materiais, as atitudes do adulto. Os espaços, então, assim, esses espaços, eles agem como possibilidade de acolhimento à autoindução ao desenvolvimento da criança. Ou seja, para que cada criança tenha o prazer nesses momentos nos quais podem exercer sua atividade autônoma, ela só coloca aí quando pode aproveitá-lo plenamente, ficar feliz. Se ela está ali
sendo empurrada para fazer aquela atividade, não vai dar certo, né? Então, uma flexibilidade permite organizar esses momentos do brincar de acordo com o ritmo de cada criança. E aqui ela vai falar um pouquinho sobre os espaços, sobre materiais para brincar, né? Mas a gente vai caminhando aqui já para o final, por quê? Porque, como eu disse, meu intuito aqui não era trazer para vocês um aprofundamento de todo o livro, mas sim uma pincelada de alguns aspectos que são importantes para a gente pensar quando a gente está refletindo sobre o conteúdo do livro Maternagem Insólita. Bom, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, se ele foi rico, se trouxe mais conhecimento, possibilidade de você ampliar e fazer relações com aquilo que você já tem como prática, como conhecimento, nesse tempo de estudo que eu sei que a gente se esforça, nós educadores, nós não paramos de estudar nunca, né? E nós precisamos disso, nós precisamos dessas formações continuadas, nós precisamos nos aprofundar, mudar um pouco, né? Essas posturas que às vezes a gente tinha, para que a gente busque uma forma de educar mais respeitosa, mais acolhedora, que confie mais na criança, que a gente dê espaço para a criança sem negligenciar com o nosso papel enquanto adulto, educador responsável por essa criança. Como eu disse, é só uma pincelada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que chegue em você que precisa desse conteúdo nesse momento e que a gente possa se encontrar o mais breve possível. Eu vou continuar com a leitura do livro Educar os 3 primeiros anos, a experiência de Pickler Locks, e logo depois eu volto para o Maternagem Insólita. Vamos ler esse livro todinho, vamos esmiuçar ele e trazer reflexões de cada capítulo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, já clica no sininho e já clica no sininho, ativa lá para que você consiga ter acesso aos novos vídeos que eu vou fazendo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso!